o martelo é um dos padrões mais confiáveis de reversão, principalmente para os fluxos de vela. O martelo deve ter pelo menos um longo pavio, seja na parte superior ou inferior do corpo da vela. E lembrando que o tamanho desse pavio deve ser pelo menos 2 vezes o tamanho do corpo da vela. Ele tem que ter pelo menos 2 vezes esse comprimento do corpo da vela, tá? Quanto maior até, é muito melhor também a nossa entrada de reversão ou também para um fluxo de vela, tá? Começa a retrair inteira e reverte de alta, fazendo a formação do nosso padrão. Cara, isso aqui é extremamente forte e muito eficiente no mercado, principalmente em zona de suporte e resistência, em zonas de micro tendência e também no meio do gráfico também. Dando continuidade ao nosso módulo de figura gráfica, na aula de hoje, dando sequencial às figuras gráficas anteriores que eu te mostrei, hoje a gente vai falar de uma figura gráfica muito importante, tá? Basicamente, essa figura gráfica, ela vai auxiliar em toda a tomada de decisão, principalmente na leitura de vela, na leitura de movimentação da força do preço, tá? É uma figura muito importante, você tem que ter o domínio dela, tá? Cada dia dentro do mercado. E essa figura que a gente vai conversar um pouco mais agora é sobre o doji. O padrão doji, também chamado como estrela, né? Querendo ou não, é como se fosse uma estrela. Ele mostra um período de indecisão entre compradores e vendedores dentro do mercado. Esse tipo de vela é confirmada dentro do gráfico quando os preços de abertura e fechamento são quase idênticos. Vale ressaltar que o doji está relacionado com uma leitura de vela extremamente importante para a tomada de decisão para as próximas velas. E o doji, como eu já falei, ele é essencial para a gente saber a movimentação do mercado, principalmente se ele vai subir ou descer, tá? Não tem como a gente saber quando o doji acontecer, a gente não tem como saber se o gráfico ele vai subir ou descer naquele determinado momento. A gente espera sempre uma vela de confirmação para aí sim a gente entender a movimentação futura do mercado, tá? E sem falar também que não só é essa informação que a gente tem, o doji também ele pode estar indicando um movimento de continuidade de força, tá, dentro do mercado, e tudo isso eu irei passar para você agora. Então essa aqui é a formação perfeita, né, praticamente que a gente tem dentro do mercado com a figura gráfica doji, tá? É onde ela fecha bem simétrica, formando como se fosse uma estrela, tá? Ela fica nesse formato de cruz aqui, beleza? Acredito que você já saiba identificar esse padrão na frente do gráfico. Ele acontece com muita frequência, tá? É muito fácil de analisar ele, porém tem um grande diferencial que eu vou te passar também nos próximos slides, tá? Lembrando que essa formação do doji, ela é indicada como se fosse um padrão de indecisão, querendo ou não. Vamos imaginar aqui eu e você que essa vela, ó, o preço, ele abriu bem aqui na abertura do preço, beleza? E essa vela teve uma movimentação tanto de alta, ela ficou verde e também ficou vermelha, né? Ó, ela veio aqui para baixo ou vice-versa, e querendo ou não, quando finalizou o time da vela, ela finalizou no período de abertura inicial, ou seja, ficou um período de indecisão. O mercado não teve nem força compradora nem força vendedora, ele fechou neutro. Então a gente tem a figura gráfica doji, tá? Onde ele mostra um período de indecisão, que também ela é muito eficiente, querendo ou não, na leitura de vela, não só do doji, como também nas próximas velas, tá? E lembra que nas aulas anteriores eu te falei sobre você ficar atento à questão do pavio de cada vela. No doji também a gente tem que estar atento à questão do pavio. Nessa próxima figura aqui envolvendo o doji, a gente já não vai ter mais aquele padrão simétrico, que é aquela formação perfeita do doji, que ele parece uma estrela, é como se fosse uma cruzinha perfeita ali, tá? Só que nesse caso a gente já vai ter um pouco do pavio na parte superior, muito mais expressivo, e querendo ou não, isso aqui ele vai te indicar uma possível reversão ou uma continuidade de baixa de movimento por conta dessa perda muito expressiva com o pavio, tá? Isso aqui também eu vou te explicar nos próximos exemplos mais à frente, beleza? Assim também como a figura anterior, como eu te falei, a gente já tem essa outra figura que ela indica também, tá, um período de reversão para alta ou uma continuidade de movimento num sentido de força, de alta, tá? Ó, eu vou simular um exemplo aqui para ficar muito mais dinâmico essa explicação, tá? Vamos entender que esse mercado tá vindo num período de alta e ele começa a fazer esse doji. Querendo ou não, a gente entende que o doji ele é um período de indecisão, só que nesse caso a gente teve uma perda de força muito mais expressiva de baixa, porque o pavio está muito mais longo na parte inferior
do doji, consegue entender? Ó, ou seja, essa vela nasceu na abertura, ela tentou fazer um movimento de baixa, porém ela retraiu inteiramente, uma força muito mais expressiva de reversão, beleza? Fazendo essa retração muito mais longa. Então a gente pode dar, querendo ou não, ter uma análise e uma ciência melhor que esse gráfico ele pode fazer um movimento de continuidade na próxima vela e querendo ou não, a gente já pode também pegar um fluxo de vela, tá? Então isso aqui é mais básico, a questão do doji. A questão aqui eu quero que você entenda é estar sempre atento à questão de cada pavio. O pavio ele demanda demais na leitura de vela também, beleza? E é importante você ficar atento à questão da validação da próxima vela, tá? Fazendo uma simulação aqui, ó, vou até deixar um outro cenário aqui, tá? Ó, praticamente igual. Lembrando que tudo que eu tô te passando de exemplo aqui é tanto para alta como para baixa, tá? Tanto os exemplos que eu te mostrei nas aulas anteriores, como eu já te falei, vai servir para ambos os lados, tanto de alta como de baixa, tá? Então nesse caso aqui, ó, a gente tem o mercado vindo de alta, consegue entender? Ó, vela de alta, né? Bem expressiva, e aconteceu o doji. Quando você se deparar com a figura doji, você vai esperar um indicativo de confirmação de força, tá? Automaticamente quando você vê o doji e olhar para as velas anteriores e entender que o mercado ele estava de alta, você tem que esperar uma continuidade de força, porque esse gráfico ele pode muito bem continuar a força, tá, de alta que ele estava vendo no sentido anterior, como também ele pode fazer um movimento de reversão e aí sim ele começar a dar um novo indício de força de baixa. Ou seja, por isso que eu coloquei aqui, deixei muito bem claro, ó, que você tem que ter primeiramente uma validação de confirmação, ou seja, você tem que esperar a validação da próxima vela finalizar para você entender para que lado o mercado vai realmente progredir, tá? Então, ou seja, o mercado veio de alta, aconteceu o doji, já fica alerta, pô, vou esperar a próxima vela dar uma continuidade de força, tanto para alta como para baixo, que daí eu já vou saber para onde o mercado pode ir. Então, se ele der uma continuidade para alta, a gente pode muito bem também pegar um possível fluxo de vela a favor da retomada de força anterior. Assim também a gente pode, se ele reverter de baixa com uma vela muito bem expressiva, a gente pode também dar continuidade no movimento de reversão de força dessa vela atual, beleza? Então na figura gráfica doji a gente não tem muito o que abranger, né? Até porque é uma figura gráfica que só vai mostrar pra gente uma indecisão de força e querendo ou não, né, um futuro posicionamento do mercado, se ele pode continuar de alta ou de baixa, tá? E nessa aula eu quero que você já pare, quando finalizar, você vá para frente do mercado aplicar todo o conteúdo que eu tô te passando. Cada aula que eu tô te passando aqui, quando finalizar cada aula, você abre o gráfico e já aplica o conteúdo para você massificar todo o conhecimento que você tá absorvendo em cada aula, tá? Faz isso porque me ajudou também demais no meu começo, tá? Quando eu pegava realmente para estudar o mercado, né, geralmente eu anotava tudo no caderno, eu dava uma rabiscada no caderno, pegava aquele conteúdo, ia para frente do gráfico, tentar pegar aqueles padrões que eu estava estudando, e isso cada vez mais fixava na minha mente. Então eu quero que você faça isso exatamente agora. Você pause essa aula, porque já está no finalzinho dela, você vai para frente do gráfico e vai cada vez mais tentar aplicar esse conteúdo que eu tô te passando, beleza? E lembrando, pra gente finalizar, que todas as aulas que eu tô te passando é em forma de slide, né, mostrando aqui as figuras, beleza, para você, porém é dessa mesma forma que acontece no mercado, tá? Ah, Vitor, mas é melhor a gente ir pra frente do gráfico, né, pra gente poder ver na prática. Se você for pegar agora o gráfico, se você for aplicar agora todo esse conteúdo, você vai ver que é exatamente dessa forma. As velas se comportam dessa mesma forma, é os mesmos padrões que eu tô acostumado a ver há praticamente 6 anos dentro do mercado. Então é exatamente dessa forma. Porém, não se preocupe que vai ter outras e outras aulas a gente agindo junto na frente do mercado, aplicando esse conhecimento também junto no mercado ao vivo, beleza?